Prezado acadêmico, seja bem-vindo. Eu sou o professor Márcio Custódio. O objetivo desta aula é exibir para você a programação utilizando o loop while. Para isso nós trabalharemos também com a opção do operador lógico OR. E também nessa videoaula nós trabalharemos com os operadores de string, operador para você utilizar variáveis do tipo texto, por exemplo. Se eu quiser receber o nome de uma pessoa, João da Silva, por exemplo, eu tenho que usar uma variável do tipo string. Se eu quiser receber o sexo feminino, por exemplo, eu tenho que usar um operador do tipo string, a não ser que eu queira receber uma variável com um caractere só. A letra F, por exemplo, para o sexo, aí eu vou trabalhar com o tipo char. Então, um exemplo para você, está falando aqui requisito, criar um scanner individual. Se você estiver trabalhando com o scanner do tipo texto, você vai ter que criar outro para o tipo numérico. Então, um scanner para texto, um scanner para números, para dar certinho lá no seu programa, tá bom? Para pegar string, você solicita, por exemplo, system.out.println, informe o nome, aí você utiliza isto, next line. Então, o scanner que você criou, txt, next line, ok? Se você quiser receber uma variável do tipo char, que é um caractere só, você solicita, informe o sexo, F minúsculo para feminino ou F maiúsculo, M minúsculo ou M maiúsculo para masculino. Então, a linha seria essa, sexo é igual txt.nextLine, que é o scanner recebendo, ponto charat0. Você está dizendo aqui que você está querendo pegar o primeiro caractere, ou seja, um único caractere da cadeia, a letra F ou a letra M, no caso de receber lá. Indo ao NetBeans, você pode criar um novo projeto, como sempre, novo projeto, coloca o nome para ele, aplicação Java, coloca o nome, finaliza. Nosso projeto chama-se Calcula Nota String While, só para nós trabalharmos com os dois itens. Observe que eu criei um scanner txt só para o tipo string, criei uma variável nome do tipo string, criei uma variável sexo do tipo char. Neste caso, eu quero pegar somente o primeiro caractere para o sexo. Vai ser só M ou F ou M maiúsculo ou M minúsculo, tá bom? Então, string para o nome, char para o sexo. Solicitei que ele formasse o nome, normalmente, system.out.println. Recebi o nome com o scanner que eu criei, scanner txt.nextLine, observe, para receber texto, nextLine. Solicitei também o sexo, system.out.println, forme o sexo. E aqui na linha eu peguei, sexo, que é do tipo char, será o txt, que é o nosso scanner, .nextLine, como se fosse um texto normal, porém, você vai dizer para ele, eu quero pegar somente o caractere 0, o primeiro caractere da cadeia, tá certo? O primeiro caractere, no nosso caso, que é um vetor de strings, seria o caractere 0. Então ele pegaria somente a letra F para fazer a recepção aí desse número, desse texto, ok? Para exibir, você pode fazer isso. Nome informado, concatena com a variável nome que você criou, concatena com outro texto sexo, tá? E mostra a variável sexo. Você vai estar exibindo justamente isso aqui, Informe o nome, Maria, forma o sexo F. Ele mostra para nós, Maria, sexo F. Se eu executar novamente, João, sexo masculino. Observe o que vai acontecer. Olha o que ele pegou, somente a letra M, porque você disse que quer pegar somente o caractere 0. Tá vendo? Só o primeiro caractere da cadeia. Então nós fizemos aí nosso primeiro contato com variáveis do tipo string. Tá certo? Acontece que nós, trabalhando aqui com esse programa que recebe a nota de uma pessoa, observe o que vai acontecer. Eu vou trabalhar aqui, vou criar uma variável do tipo float nota, da VA1, por exemplo. Vou chamar nota da VA1. E vou solicitar aqui para a pessoa informar a nota da VA1. Vou falar assim, system.out.println informe a nota da VA1, certo? Vou criar um scanner só para ela, como eu havia dito, tem que ter um scanner só para o texto, então, vou chamar de X, como nós sempre fizemos, new scanner, system.in, então, um scanner para os textos, um scanner para os números, pedir para informar a nota da VA1 e vou receber a VA1. A VA1 vai ser x.next float. Tranquilo, como nós sempre fizemos. O problema é que
nós temos um problema para resolver. A nota da VA1 necessariamente deve ser maior ou igual a 0 e menor do que 20. Menor ou igual a 20. Não pode ser nem menor do que 0, nem maior do que 20. Então eu tenho que fazer um laço de repetição para garantir que, sempre que for informado um valor menor do que 0 ou maior do que 20, o usuário digite novamente o valor da VA1. Eu não posso deixar passar. Senão a pessoa informa que o valor da VA1 100 e vai passar. Está errado. Nós vamos dizer que a VA1 necessariamente deve estar entre 0 e 20. Então nós não podemos deixar de digitar um valor diferente. Para isso, nós vamos aprender um operador, um loop chamado while, enquanto. Então, enquanto a condição, analisaremos a condição. Se a condição for verdadeira, o loop será acionado. Para isso, vamos aprender primeiro o operador OU, porque nós temos que analisar duas expressões, se uma expressão é verdadeira e outra falsa, se elas são verdadeiras, ambas, ou se são falsas, por exemplo. O operador OU serve para que você possa analisar expressões. Expressão 1, expressão 2. Se a expressão 1 for falsa e a 2 for falsa, o retorno do OU será falso. Falso com verdadeiro, verdadeiro. Verdadeiro com falso, verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, verdadeiro. Então, no OU, sempre que você tiver um verdadeiro, você vai ter a resposta sempre verdadeira na expressão. Observe. Então, tenho expressões que tem verdadeiro, a resposta é verdadeira. Falso com falso, falso. Aqui tem um falso e um verdadeiro. Só de ter um verdadeiro, verdadeiro. Só de ter um verdadeiro, verdadeiro. Se tiver dois verdadeiros, verdadeiros. Por exemplo, ó, o operador OU indica que sempre que uma expressão for verdadeira, toda expressão será verdadeira. Exemplo, o usuário informou a nota 17. Vamos lá. Se houver a análise da expressão, ó, nota menor do que 0, ou, o ou é assim que nós fazemos, nota maior do que 20, a expressão será 1, ou seja, será verdadeiro. A expressão 1 não, desculpe. A expressão 1, vamos ver lá. Nota menor do que 0. A nota é menor do que 0? A nota informada? Não é, então é falso. Pois a nota é 17. A nota é maior do que 20? Não, então é falso. Então ambas são falsas. Se ambas são falsas, nós não teremos a expressão analisada como verdadeira, será falso. Então falso com falso será falso. Tá certo? Então analise isso aqui para nós. Ó. Observe isso aqui. Digamos que ele informou a nota aqui 17. Vamos ver o que vai acontecer. Nota é menor do que 20? Ou menor do que 0 ou maior do que 20? A nota é menor do que 0? Não. Então aqui dá falso. Isso aqui, falso. Nota é maior do que 20? Não. Falso também. Ou seja, falso com falso dá, na tabela verdade, dá falso. Então isso tudo aqui seria falso. Se isso for falso, se a expressão toda for falso, ele não vai executar os comandos que estão dentro do while. Agora imagine, então vai passar, vai ficar bacana. Ó. A nota está certinha, né, VA1? Digamos que o cara informa a nota 50. Olha o que vai acontecer. Então, se você pontuar o .println, informa a nota da VA1, observe, nota vai receber 50. Nota é menor do que 50? Não. Então, isso aqui dá falso. Falso. Nota é maior do que 20? Verdadeiro. Observe que deu falso, verdadeiro. Falso com verdadeiro dá verdadeiro. Se falso com verdadeiro dá verdadeiro, a expressão toda retorna verdadeiro. Observe, ó. Falso com verdadeiro dá verdadeiro. Então, nós teremos que a expressão é verdadeiro no while. Aí os comandos do while serão executados. O que vai acontecer? Ele vai entrar no loop aqui do laço e vai pedir de novo a nota da VA1. Informe a nota novamente, entre 0 e 20. Aí nós receberemos novamente a nota, que ele vai digitar. Digamos que ele informe 40. Aí voltaremos para o início do laço. É menor do que 0? Não, falso. É maior do que 20? Sim, 40. Então, verdadeira aqui, da verdadeira expressão, entra no loop novamente.
enquanto ele informar uma nota que seja menor do que 0 ou maior do que 20, o loop será acionado e ele terá que informar a nota novamente. Então nós faremos este comando aqui no nosso programa para você entender. Ó, enquanto a VA1 for menor do que 0 ou a VA1 for maior do que 20, nós faremos o quê? Dois comandos. Então tem que abrir aqui uma chavinha. System. Quais são os comandos que nós vamos dar? System.out.println informe entre 0 e 20. Tá lá. Recebo novamente a nota. Então, VA1 vai ser... Posso copiar esse comando aqui, né? Que é o mesmo comando. Aqui, ó. O mesmo comando. Observe lá. Então, VA1 é igual a x.nextFloat. Então, quando eu digitar um valor que seja menor do que 0 ou maior do que 20, a expressão retornará verdadeiro. Se for verdadeiro, ele entrará no loop e solicitará a nota novamente. Quer ver? Vamos observar lá. Informa a nota do acadêmico, o nome do acadêmico, Maria. O sexo feminino, olha lá, informa a nota da VA1. Vou falar, por exemplo, 25. 25. Observe. Informe novamente. Entre 0 e 20. 40. Informe novamente. Entre 0 e 20. Então, se eu digitar 15, ele vai passar. Tá vendo? Então, nosso programa ele faz a validação utilizando o loop while. Tá certo? Olha que legal lá. Ó. Se eu solicitar, por exemplo, a nota da VA2, vamos fazer aqui, copiar esse texto todo aqui, ó. Informe. Vamos fazer lá, ó. A nota da VA2, que nós sabemos que deve ser de 0 a 25. Observe o que vai acontecer. Entre 0 e 25, ó. Então aqui VA2, VA2 e aqui VA2, né? Aqui também VA2. Então o que eu fiz, ó? Só não criei a variável, né? Vamos criar a variável VA2. Então tá lá. Ó, VA2. VA2. Por que tá dando erro aqui? Aqui, VA2. Ok, certinho. Então, ó, eu solicitei a nota da VA1, recebi a VA1, validei, enquanto VA1 for menor do que 0 ou maior do que 20, ele mostra a mensagem, solicitei a nota da VA2, enquanto a nota da VA2 for menor do que 0 ou maior do que 25, ele informa também, aqui no caso seria a mensagem 25, recebe novamente. Observe, ó. Se eu rodar aqui, ele vai mostrar pra gente, olha lá, nome, João, sexo masculino, nome informado João, sexo masculino, informa a nota da VA1. Vou falar, por exemplo, a VA1, 15, passou. Já pede a VA2. Se eu falar uma nota maior do que 25 ou menor do que 0, por exemplo, menos 4, ele vai falar, informe novamente entre 0 e 25. Por que o menos 4 deu erro? Vamos analisar aqui o nosso código. Observe. Informe a nota da VA2. Eu informei menos 4. Vamos analisar? Se isso tudo for verdade, ele entrará no loop e mostrará que está errado, que deve informar novamente. Vamos ver. VA2 é menor do que 0? Sim, VA2 é menor do que 0, ou seja, a análise aqui deu verdadeiro. VA2 é maior do que 25? Não, isso aqui é falso, porque é menos 4 lá a nota que eu informei. Então aqui é falso. Verdadeiro com falso lá no OU, observe, ó. Verdadeiro com falso no OU dá verdadeiro, ou seja, isso tudo retorna verdadeiro. E se a expressão analisada pelo OU, pelo enquanto, pelo while, der verdadeiro, ele vai acionar o laço, os comandos que estão dentro do laço e vão executar. Então, a proposta do while é esta. Nós podemos fazer o while para resolver problemas de loop, tá certo? No nosso caso aqui, nós estamos fazendo um loop para validar as notas de uma avaliação, por exemplo, aí, tá certo? Então, o objetivo do nosso programa é justamente mostrar para você como que funciona o recebimento de strings, tá aqui, string nome e o char sexo, recebi o nome, next line, recebi o sexo, variável char at0, exibiu o nome e o sexo, pediu a nota da VA1,
validei a nota da VA1 com Wiley, solicitei a nota da VA2, validei a nota da VA2 com Wiley também e fizemos validações. O nosso próximo vídeo será para completar este programa. Será um programa para receber aí notas de VA1, VA2, VA3 e trabalhos de acadêmicos, verificar se ele foi aprovado ou reprovado e mostrar a situação dele aí, tá bom? Então, muito obrigado, até a próxima videoaula.